Bom, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o subtenente da Polícia Militar, Ademar Barros. É ele, o primeiro brasileiro a se tornar instrutor em um método avançado de resgate a vítimas soterradas. Temos falado muito sobre esse assunto ultimamente. Tivemos aquela tragédia em São Sebastião, lá em São Paulo. Tivemos também agora um caso em Manaus. Subtenente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por me convidar para essa entrevista. Que bom, que bom. Vamos lá, que método é esse? Primeiro, explica pra gente. Esse método se chama Método Arcon, Método de Resgate Canino Avançado Método Arcon. Ele foi desenvolvido por um espanhol na década de 90, o espanhol se chama Jaime Parejo Garcia, e foi ele que me certificou, e é ele que certifica todos os instrutores, os novos instrutores, tanto no Equador ou no mundo, porque hoje nós somos 3 instrutores apenas. Espanha, Venezuela, Colômbia e Equador são os países que têm instrutor, e agora Brasil. Que bacana. Subtenente, bem-vindo à Nova Brasil FM. E aí o senhor agora vai levar esse conhecimento que o senhor adquiriu para outros países, né, como Peru e Paraguai, mas mais do que isso, o senhor vai treinar os cães do batalhão e os treinadores aqui do DF, repassando um pouco aí do que o senhor adquiriu de informações e conhecimentos, não é isso? Isso. Desde 2010, que foi o meu primeiro curso, porque para ser instrutor método Arcon é muito difícil. São anos de estudo, anos de dedicação, tanto a parte teórica e a parte prática. Para você ter uma ideia, são necessárias mais de 1000 horas de estudo para compreender só as formas de como conduzir o cão para a formação. E, além disso, nós temos que formar 2 cães. A minha sorte foi que nós tivemos Copa do Mundo, Olimpíada, então eu formei mais de 12 cães detectores de explosivo, sendo que um desses foi certificado. Os outros cães, foi certificado, perdão, no Equador em 2012. Os outros cães foram certificados de forma documental pelo comandante do Batalhão de Policiamento com Cães e enviado ao criador do método. Então... E aí sim eu consegui a certificação, agora defendendo de forma escrita, oral e prática, agora no Equador, no mês passado, a minha certificação. Foram quantos anos ou quanto tempo de curso ao todo? Foram 3 cursos, 1.500 horas de curso, mais os estudos em casa e no batalhão e a prática, e foram 12 anos para conseguir essa certificação. Vamos lá, então. Em que consiste esse método? O que ele traz de novo ou, enfim, de mais eficaz para esse resgate a vítimas de desastres, vítimas soterradas? Isso. Respondendo a pergunta a última pergunta sobre formar pessoas. Sim, nós já temos pessoas interessadas de Equador, Peru, Paraguai e Espanha. Por quê? Porque o BP Cães tem uma coisa que é essencial, que é a formação do filhote. Hoje nós somos expertos nessa área, nós desenvolvemos a nossa própria técnica, o nosso trabalho, ele é muito difícil o trabalho com cães porque não há cão de trabalho. E hoje nós conseguimos formar cão de trabalho, o BP Cães consegue isso. Então muitos estão interessados nisso, porque para ser instrutor, a pessoa tem que provar que tem um conhecimento a mais além da técnica, ele tem que provar que conhece. E a ideia é formar os cães e certificar os policiais como instrutores. Porque também o BP Cães agora se torna centro internacional de formação e homologação de cães e adestradores e instrutores. E sim... Subtenente Ademar Barros. Perdão, sim. Desculpa, quando o senhor concluir, o senhor pode responder a minha próxima pergunta, que é sobre como é a sua relação com os cães. Eu estou curioso para saber se o senhor sempre foi uma pessoa que gostou de animais, de cachorros, como que é essa tua relação pessoal mesmo, afetiva com esses cães. Olha, desde criança, eu costumo dizer para os amigos que quem trabalha com cão prefere continuar trabalhando com cão. Não é porque ele não fala, é porque, na verdade, as respostas que os cães te dão são respostas que, quando você não consegue compreender, você procura a literatura, procura a experiência do dia a dia, mas quando você consegue entender o que ele tenta te dizer ou o que ele te diz, aí é fenomenal. Isso começou quando criança, né? Eu cresci sempre rodeado de cães, a minha casa sempre teve cães.
Agora, passei um tempo no apartamento, morando em apartamento, foi um tempo difícil, mas ainda trabalhando no BP Cães. E novamente continuou a minha busca sempre de compreender, né, e tentar entender esse mundo. E não me vejo longe dos cães, isso vem desde a infância. Quanto ao que consiste esse método, o que ele tem de diferente? Nós estamos falando de um método novo e avançado que trabalha sobre 3 parâmetros básicos, né? A autonomia do cão, a autonomia de trabalho, a motivação de trabalho e a concentração. Um cão autônomo, ele não depende de nenhum tipo de ordem ou apoio ou qualquer incentivo que venha do adestrador. Ele aprende a trabalhar só, como é na natureza. Mas ele tem que ter um ponto, uma referência de confiança. Então ele tem um porto seguro, que é o adestrador, que a todo tempo vai reforçando o que ele faz de positivo e evitando qualquer coisa negativa. Ou seja, não há punições na metodologia. Um cão método Arcon, ele trabalha autônomo, motivado, porque ele tem expectativa da recompensa. Ele não tem a certeza, mas tem a expectativa. Em contrapartida, outras metodologias, o cão tem que ser recompensado o tempo todo. Ele tem auxílio o tempo todo. Motivações e recompensa. O método Arcon, a única motivação que ele tem é a expectativa da realização da busca. Ou seja, ele ele faz a busca para nos agradar, para nos apoiar. Ou seja, o interesse do cão formado com essa metodologia é trabalhar de forma autônoma, motivada e concentrada para poder desenvolver a própria busca, para poder compartilhar ou fazer parte de uma matilha. O que eu quero dizer com isso? O cão ele trabalha para nos satisfazer, para satisfazer o interesse próprio de fazer parte de uma matilha. Essa é a vantagem. E não tem expectativa nenhuma de apoio, como eu falei antes, tampouco de apoio do adestrador ou de qualquer outra pessoa. Subtenente, a gente talvez num primeiro momento, quando escuta falar desse método, pode reagir assim, talvez o nosso ouvinte possa ter também tido essa percepção. Ah, mas o Brasil não tem terremoto, né? O Brasil não tem essas coisas. A Ariane lembrou bem a questão de São Sebastião agora, com os deslizamentos de terra e aquelas tragédias já anunciadas no litoral do Brasil a cada temporada forte de chuvas. Então, aonde que o senhor pode colocar em prática todo esse seu conhecimento? Em que situações aqui na nossa realidade brasileira, na nossa realidade de Brasília, o senhor pode aplicar esse método? Deixando claro que o método Arcon é um ele foi desenvolvido para resgatar pessoas vivas soterradas por qualquer sinistro, inclusive neve. Então, no site do método Arcon, eu não tenho fotos aqui, não tenho vídeos para mostrar, mas no site do método Arcon tem lá a busca por pessoas em avalanche. Recentemente, um dos instrutores e alguns guias método Arcon da Espanha foram para a Turquia. Então, não importa a nossa realidade. Por exemplo, nós temos um cão no Panamá. Também não tem terremoto, mas lá tem muito problema semelhante ao Brasil, com as enchentes, os derrubamentos, né? De lama. Então, o cão de lá ele é preparado para isso. Mas ele tem que passar por todos os estágios de formação método Arcon. O que nós podemos trazer para o Brasil na nossa realidade? O Distrito Federal me enviou para a Colômbia em 2010 para fazer o curso de guia canino na Polícia Nacional Colombiana, curso de detecção. E também havia o método Arcon. O interesse é aumentar ao máximo a capacidade olfativa dos cães para detecção de explosivo e narcótico. Olha, mas o que tem a ver narcótico explosivo com o resgate de pessoas? Simples. Quando a gente aprende, e no meu caso, hoje eu posso formar pessoas e cães para isso, quando a gente aprende a usar essa metodologia, não importa que tipo de substância ou odor que nós buscamos, nós vamos conseguir ensinar o cão a detectar com a menor célula que existe. Ou seja, não importa se a pessoa está soterrada por lama ou por escombros, no caso, derrubamento de um prédio, não importa, o cão vai detectar. Por quê? Porque ele é o mais eficiente e mais eficaz na forma de fazer com que o cão explore ao máximo a sua capacidade olfativa e psicológica. Ou seja, ele vai trabalhar muito mais motivado a cada dificuldade que ele encontrar. Ele não vai, como ele não tem expectativa de apoio do adestrador, ele vai trabalhar só, então ele vai explorar ao máximo essas capacidades que eu havia falado, que eu falei há pouco, perdão.
Tá aí. A gente está aqui com o Henrique Dornelles no nosso youtube.com/Nova Manhã, dizendo que os cães estão sendo diferencial nas mais diversas missões e parabenizando o subcomandante pela certificação. Aproveito então para agradecê-lo pela entrevista. Subtenente da Polícia Militar do DF, Ademar Barros, ele que está aí agora pronto para ensinar os policiais daqui do DF e também de outros estados, de outros países, sobre como trabalhar com base nesse método de resgate a vítimas soterradas. Obrigada, viu, subtenente, pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Eu agradeço, e em nome do Batalhão de Policiamento com Cães, na pessoa do comandante Major Reis, nós que agradecemos e estamos à disposição quando vocês solicitarem. Muito obrigada.